8 de agosto, o erro de Jonas. Sabia que tu és bondoso e compassivo, tardio em irar-se e grande em misericórdia, e que mudas de ideia quanto ao mal que anunciaste. Jonas capítulo 4, versículo 2. As palavras que abrem o devocional de hoje fazem parte da frustrada oração de Jonas ao perceber que Deus havia poupado Nínive da destruição. Ele era um profeta incumbido por Deus de pregar contra os pecados da cidade. Temendo os riscos, Jonas foge da missão divina, mas finalmente aceita o desafio e vai pregar para o povo. O problema, por incrível que pareça, é que os seus ouvintes aceitaram o apelo ao arrependimento. Isso não trouxe alegria ao profeta. Seu debate com Deus, se eu posso dizer assim, revela um espírito amargurado. Sabia que tu és um Deus bondoso e compassivo, ou seja, que o Senhor atiça o espírito de vingança para depois mandar que perdoemos. Aqui, Jonas recita uma espécie de credo extraído de Êxodo, capítulo 34, versículos 6 e 7, onde diz que o Senhor Deus, compassivo e bondoso, tardio em irar-se e grande em misericórdia e fidelidade, que guarda a misericórdia em 1000 gerações, que perdoa a maldade, a transgressão e o pecado, ainda que não inocente o culpado, e visita a iniquidade dos pais nos filhos até a 3ª e a 4ª geração. Foi assim que escreveu Moisés. Agora, embora Jonas reconhecesse a realidade da misericórdia divina conforme expressa nas Escrituras, ele parecia valorizar mais a parte que trata da punição dos pecadores. E essa é uma característica de pessoas certinhas demais. Sejamos honestos. Muitos daqueles que se acham bons sentem desprezo pelos que consideram maus. Mesmo que usem uma linguagem politicamente correta, o inconsciente acaba traindo-os quando eles comentam com sarcasmo sobre o erro daqueles que se tornaram especialistas em fazer coisas erradas. Como apreciadores de obras de arte, esses certinhos demais descrevem com indisfarçada alegria os escândalos notórios de outras pessoas como se fossem maravilhas da depravação a serem contempladas. A princípio, os seus comentários até parecem imbuídos de santa indignação, mas eles não conseguem esconder o gostinho do prazer de falar sobre aquilo. São como o fariseu que orava: "Ó Deus, graças te dou porque não sou como os demais homens." Isso está em Lucas capítulo 18, verso 11. Deus foi misericordioso não apenas com os ninivitas, mas até mesmo com Jonas, o qual, apesar dos seus defeitos, ainda assim foi usado como profeta de Deus. Tenhamos, pois, a humildade para entender que o pano de saco e as cinzas do arrependimento também nos pertencem, e não somente àqueles aos quais nós condenamos. Entendeu o recado? Então vamos orar a Deus. Senhor, que possamos ter a humildade de também pedir perdão pelas nossas faltas. Que possamos suplicar, Senhor, misericórdia, não apenas de uma maneira homilética ou poética, mas de um modo sincero. Que possamos rasgar também o nosso coração, admitindo as nossas falhas, e não apenas reconhecendo as falhas dos demais. Temos sim, Senhor, que chamar o pecado pelo nome e convocar os pecadores ao arrependimento. Mas também temos que entender que esta advertência, que esse chamado à penitência, também é voltado a nós. E que possamos, Senhor, com sinceridade de coração, nos alegrarmos em companhia dos anjos por um pecador que se arrepende. Ajuda-nos, Senhor, a pregar contra o pecado, mas também reconhecer o pecado em nós. Ajuda-nos, Senhor, a chamar pecadores ao arrependimento, mas também a amá-los e a vê-los não como eles são, mas como podem se tornar transformados por Tua graça. Dá-nos amor por nosso semelhante, que possamos rejeitar o pecado, porém amar o pecador.
em nome de Jesus. Amém, Senhor. Que Deus abençoe sua vida.